espiritualismo fala de pecado? O espiritismo e o espiritualismo não falam em pecado. Também não desejam impor regras de conduta a ninguém. Tanto o espiritismo quanto o espiritualismo, assim como a luminosofia, mostram apenas a causa e a consequência de nossa conduta, de nossas escolhas. Não há nenhum mal em você seguir por um outro caminho. O mal está no sofrimento que isso vai lhe proporcionar. A escolha de um caminho que levará a uma consequência, a escolha de outro caminho te levará a outra consequência. A escolha de um terceiro caminho te conduzirá a uma terceira consequência. Não há nenhum problema você escolher o primeiro, segundo ou terceiro caminho. Você tem o livre arbítrio para decidir. O que o espiritualismo nos adverte é que a escolha de um caminho pode te conduzir ao sofrimento. O único mal de seguir um caminho de trevas é que este caminho te fará sofrer lá na frente. Ele tem uma causa, que é nossa escolha, e tem uma consequência, que será o sofrimento. A escolha por um caminho de trevas te conduzirá a uma vida de trevas, onde as trevas vão escurecer a sua visão e toda a sua existência se transformará em trevas. Mais uma vez, vemos claramente a causa e a consequência. Nenhum código de moral pré-estabelecido, nenhuma regra inviolável, nenhum decreto divino que define pecados. Apenas causa e efeito, o caminho e os resultados deste caminho. É como uma pessoa que fuma. Será que é pecado fumar? Não, não é pecado. Até porque não existe pecados. Mas o fumo é uma causa. E essa causa trará uma consequência. Como também uma série de problemas de saúde que o fumante vai experimentar ao longo da vida. Então, fumar não é pecado. O problema é a intoxicação que você produz a si mesmo e que te fará sofrer caso você continue neste caminho. O mesmo ocorre com aquele que, por exemplo, tem mágoa e ódio. Essa mágoa e esse ódio vão intoxicar a energia da pessoa e essa energia tóxica vai criar uma série de consequências nefastas na vida, atraindo todo tipo de situações que a farão sofrer. A escolha é sua. O caminho do mal é um caminho de intoxicação, em que o único prejudicado será a própria pessoa. É pecado você mentir para uma pessoa? Não. O grande problema é, mais uma vez, a causa e a consequência. O mentir repetido fará com que, por exemplo, ninguém mais no futuro acredite em você. E você poderá começar a mergulhar mais e mais na ilusão que você mesmo criou para si. Viver nessa ilusão vai certamente lhe causar sofrimento no futuro. O mesmo ocorre, por exemplo, com julgar o próximo. Jesus já nos advertiu a esse respeito. O Mestre disse que quem julgar será também julgado. Jesus não disse que julgar era pecado, que é errado, que viola regras divinas. Mas ele apenas mostrou a causa e a consequência que o julgamento pode nos proporcionar. Outra situação, por exemplo, é da pessoa que vive apenas juntando dinheiro em sua vida. Trata-se de uma pessoa materialista e que gosta de sempre acumular coisas, depositando sua vida nos bens materiais. Essa é outra condição que Jesus também nos advertiu.
de acordo com a lei de causa e efeito. Jesus disse para não acumularmos tesouro na terra, pois as traças os consomem e os ladrões arrombam e roubam. Jesus estava alertando que os tesouros da terra são sempre passageiros e que, se apega a eles, vai sofrer quando perdê-los. Por isso, Jesus nos adverte a apenas buscar os tesouros do céu, pois estes não são passageiros e ficarão conosco pela eternidade. Assim, não é pecado desejar ganhar mais ou mais dinheiro. O único problema disso é que um dia esse dinheiro será perdido e, quando isso ocorrer, a pessoa vai sofrer com essa perda. Mais uma vez, vemos a causa, desejo pelo dinheiro, e a consequência, sofrimento da perda do dinheiro. Precisamos todos compreender bem esse mecanismo de causa e efeito, de escolhas e de consequências dessas escolhas. Posto que a única razão pela qual devemos evitar certos comportamentos, atitudes ou decisões em nossa vida é que futuramente eles serão fonte de muito sofrimento. É uma escolha que nos prejudicará muito e que, no final das contas, não vai valer a pena. Jesus também se referiu à causa e à consequência em outras ocasiões, quando disse, por exemplo, que quem vive pela espada também perecerá pela espada. É apenas isso que o espiritualismo nos sinaliza, a causa e o efeito, a semeadura e a colheita. Você pode semear o que você quiser, mas será obrigado a colher o que semeou. E essa colheita pode não ser nada agradável. Você pode seguir o caminho que você quiser. O espiritualismo fala do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é sagrado e ninguém pode violá-lo, nem mesmo Deus. Mas essa livre escolha vai sempre te trazer uma consequência. Essa consequência pode ser de muito sofrimento, dependendo do que você escolheu e semeou. Deus tem suas leis. A regem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Namastê.